Fala aí, galera. Professor Luan. Nesse momento que a gente está de quarentena, o professor aqui vai passar alguns conceitos do inglês para que vocês continuem estudando ou continuem pelo menos tendo um contato ainda com o idioma, para que vocês não fiquem tão desamparados assim, né? E obviamente vocês não fiquem tão perdidos assim que a gente voltar para as nossas aulas. Faz um bom tempo que eu acredito que vocês não tenham algum contato, e isso me preocupa bastante, porque normalmente a preocupação o aluno fica muito tempo sem desenvolver, sem ouvir, sem praticar, e será que ele volta? Como é que ele volta? Ele vai voltar bem? Ele vai voltar meio perdido? Vai esquecer? Porque isso tudo pode acontecer quando você fica muito tempo sem contato com o idioma. É claro que existem outros mecanismos que vocês podem utilizar para ainda terem um certo contato com o idioma. E eu cito bastante em nossas aulas para quem tem, por exemplo, uma conta no Netflix, assistam os conteúdos que estão lá, evidentemente com o áudio e a legenda, pelo menos o áudio em inglês e a legenda em português, ou para aqueles que já têm uma certa facilidade com o idioma, ou já estão absorvendo cada vez mais o conteúdo com o áudio em inglês e a legenda em inglês, para que vocês possam se sentir desafiados com os conteúdos e que assim vocês não fiquem tão perdidos quando vocês voltarem para as nossas aulas de inglês. Então a gente vai estar revendo alguns conceitos aqui, ou vendo alguns conceitos novos que eu vou passar para vocês. E o primeiro que eu quero passar é sobre o futuro, né? Provável que a gente já tenha visto alguma coisa em aula, algum conceito que vai estar presente aqui, nós já vimos em aulas anteriores, e é preciso que vocês lembrem desses conceitos, né? Dá uma olhada no caderno sobre alguns conceitos que vocês verão aqui nessa aula, que faz parte de conteúdos anteriores. Então, lembra que os conteúdos antigos, eles andam juntos com muitos conceitos novos. Uma delas que eu já expliquei para vocês é o verbo to be. Falei para vocês da importância desse conteúdo, porque ele se amarra com conteúdos que estão à frente, né? Conteúdos futuros, né? E um desses conceitos do verbo to be, onde ele está amarrado, é no futuro. Então, se você ainda não entendeu o to be, ou faltou na aula, o que é muito prejudicial quando você falta, dá uma olhadinha, pergunta para o professor. Eu tenho os arquivos para vocês em PDF, vocês podem receber esses arquivos, e assim vocês tenham contato com o idioma. Caso vocês também estejam com dúvidas em conteúdo escolar, vocês também podem perguntar para mim, que eu vou ajudar vocês na medida que as dúvidas vão surgindo. Legal? Então, retomando aqui, a gente fala nesse primeiro vídeo sobre o futuro. Quando a gente fala de futuro, nós temos duas formas de expressar o futuro. Primeiro é o immediate future, immediate, e o simple future. Professor, mas por que tem duas formas? Porque na percepção americana, existem duas formas de falar sobre o futuro. Uma que acontece de uma forma imediata e uma forma que não é tão imediata assim. Sendo um pouco mais específico, quando a gente fala de immediate future, a gente tem um objetivo quando a gente está falando de certeza. Quando a gente tem certeza de que algo vai acontecer. Por exemplo, quando a quarentena acabar, pegar um cenário atual aqui, quando a quarentena acabar, eu vou voltar para as aulas. É certeza que isso vai acontecer? É certeza. Por exemplo, quando a quarentena acabar, eu vou viajar para outro país. É certeza que isso vai acontecer? Professor, não é tanta certeza assim. Então, quando a gente está falando de immediate future, a gente só está falando dos conceitos que a gente tem certeza de que vai acontecer. Caso haja dúvida de que algo vai acontecer, normalmente se utiliza o simple future. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero falar só desse carinha aqui. Todas as questões gramaticais que estão envolvidas aqui, as regras que faz parte das nossas aulas e como que a gente desenvolve essas regras na formação de pequenas frases. Legal? Então, como vocês sabem, o professor mostra as regras para vocês, mas eu não quero que vocês fiquem viciados nas regras. A regra é só para você saber, caso você tenha desenvolvendo alguma atividade, alguma dinâmica, entender onde você está errando, onde você está acertando. Legal? Mas eu já expliquei isso para vocês que no dia a dia, na dinâmica da fala, nenhuma regra vem na cabeça. Simplesmente solta as frases, vai falando.
Se você treinou bastante, desenvolveu a sua escrita, praticou bastante, é normal que as regras venham à cabeça de uma forma muito, muito clara, muito lúcida. Eu já mostrei isso para vocês quando a gente conhecia muitas palavras, mas vocês não sabiam o significado e como utilizava. Quando a gente treinou esses conteúdos, parece que abriu cada vez mais o nível de conhecimento de vocês. Esse é o objetivo. É provável que vocês já saibam utilizar o futuro, mas não sabem que aquilo é futuro. Então, esse é o objetivo das nossas aulas. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo só para vocês saberem. Mas eu quero que vocês continuem utilizando as formas que vocês utilizam. Show? Então, quando a gente fala de Simple Future, nós temos estruturas. Nós temos uma estrutura diferente do Simple Future. O Immediate Future tem uma estrutura diferente do Simple Future. Então, falando sobre esse cara aqui, né? A diferença de um de outro é, obviamente, um modo de uso, né? Então, o Immediate Future, a gente vai falar quando a gente tem certeza de que algo vai acontecer num curto espaço de tempo. É possível, por exemplo, a gente trabalhar num longo espaço de tempo, mas quando você tem muita certeza ou que a probabilidade de algo acontecer no futuro seja muito grande. Por exemplo, em dezembro vou para os Estados Unidos. Nossa, você já fez o passaporte? Aí a pessoa responde, já fiz o passaporte. Já comprou a passagem? Já adquiri a passagem para o final do ano. Já está verificando hotel? Já reservei o hotel, já para tudo no final do ano. Tá guardando uma grana? Tô guardando uma grana. Então, a probabilidade dessa pessoa, de fato, ir viajar é muito grande. Agora, por exemplo, vou viajar para os Estados Unidos no final do ano. Você já tirou o passaporte? Não tirei nenhum passaporte. Você já comprou passagem, verificou passagem? Também não. Hotel, tá guardando uma grana? Não. Então, quando você tem muitos nãos, a probabilidade de você, de fato, ir para os Estados Unidos no final do ano é muito pouca. E aí, não é uma certeza. Então, é possível que você fale de Immediate Future no longo espaço de tempo, mas a probabilidade disso acontecer é muito grande. Mesmo que haja uma probabilidade negativa de você não ir, ainda assim você está se organizando para que as coisas deem certo. Então, é possível, mas normalmente a gente trabalha com um curto espaço de tempo. Uma coisa que vai acontecer, por exemplo, sei lá, quando você terminar essa aula, o que você vai fazer? Sei lá, eu vou tomar um banho. Tem certeza? Tenho. Sei lá. Então, esse é o pensamento. Se você tem certeza de que algo vai acontecer, então normalmente utiliza esse carinha que vocês estão vendo aí no Immediate Future. Então, esse é o grande foco. É a certeza de que vai acontecer. Show? Estrutura gramatical. Então, nós temos 3 estruturas gramaticais. A primeira é afirmativa, a segunda é negativa e a terceira é interrogativa. Vamos começar primeiro pela afirmativa, né? Então, aqui está a estrutura para vocês começarem a formar a frase de vocês. Vocês vão utilizar o subject. Lembre-se da palavra subject, pessoas. A palavra subject não é subjetivo, não é substantivo. Subject é o sujeito. I, you, he, she, it, we, they. E, obviamente, vocês estão vendo aqui, depois do sujeito, olha quem aparece do lado do sujeito. O to be. Já falei para vocês da importância desse carinha. Então, aqui ele aparece novamente, dando um oizinho para vocês. E aí, se você não lembrar dele, recomendo que volta no material do verbo to be, dá uma olhadinha, porque vai fazer falta aqui. Legal? E aí, depois de eu selecionar o sujeito e o verbo to be, lembre que aqui, entre esses dois, o sujeito e o verbo to be, tem um laço de dependência. O verbo to be depende do sujeito. Então, vai ter 3 palavrinhas. Am, are e is. O am, o are e o is depende do sujeito. Então, se, por exemplo, meu sujeito for I, automaticamente já vai utilizar o am. Se meu sujeito for you, automaticamente vou usar o are. Se meu sujeito for she, automaticamente eu uso o is. Então, esses dois têm um laço de dependência. Cuidado com essa dependência aí, tá? Depois que você selecionou o sujeito e automaticamente veio o seu verbo to be, você deve, olha só, muita atenção, você deve utilizar a palavra going to. Porque going to é a palavra que vai determinar que a frase está no futuro. E aí, o professor coloca aqui, Ou você pode colocar um verbo no lugar. Normalmente se coloca esse verbo, tá? Mas é possível que você coloque, tipo, um lugar. Como assim, professor, um lugar? Sei lá, pode ser um país, pode ser a sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser a casinha do cachorro. Qualquer lugar, tá bom? E aí, depois eu finalizo a minha frase com um complemento. Vamos ver isso de uma forma muito mais prática.
Olha lá. Opa, vou fazer aqui embaixo já. Aproveita. Ih, não vai dar. Deixa eu descer tudo, porque tem coisa do Simple Future aqui. Vou quebrar a página para ficar mais clean, né? Para ficar mais limpinha aí a imagem. Pronto, deu uma quebra de página. Aqui a gente pode desenvolver. Olha lá. I am going to study in the morning. Então, esses dois carinhas aqui estão andando juntos, né? Não posso fazer isso aqui, galera. Em hipótese alguma, eu não posso fazer isso aqui, ó. You am. Não tem laço entre o sujeito e o verbo to be. Se você selecionou o you, você precisa colocar a palavra are. Então, you are going to study in the morning. Já sabe o que está falando aqui? A tradução? Conseguiu traduzir mentalmente? Você vai estudar de manhã. Professor, pode ser pela manhã? Pode ser pela manhã também, tá? Nesse caso, a tradução aí é livre. Então, you are going to study in the morning. Então, aqui eu utilizei o sujeito que é o you, o are é o verbo to be, coloquei a palavra going to, e não esqueça, esse cara aqui é extremamente importante, porque é ele que está marcando que a frase está no futuro. Coloquei o verbo, e por fim eu coloquei o complemento. Show? Então, you are going to study in the morning. Uma outra frase para vocês. She is going to dance. Tá bom, pode terminar a frase assim, né? Sujeito, verbo to be, going to e verbo. Obviamente que eu posso colocar um complemento aqui, ó. At night. Ela vai dançar de noite, né? Uma apresentação, sei lá. Então, she's going to dance at night. O she é o meu sujeito. Automaticamente já defini que é o is, né? O laço que esses dois têm. Coloquei a palavra going to, que é a palavra que está determinando o futuro. Dance, que é o verbo. E at night, que é o complemento. A minha frase poderia acabar aqui, viu, gente? Poderia ter um ponto final aqui. She's going to dance. Ela vai dançar. Ou ela vai dançar à noite. Legal? Então vou colocar aqui a tradução embaixo. Ela vai dançar à noite. Show? Então, aqui nós já conseguimos ver o desenvolvimento das frases. O professor colocou para vocês ainda, lá no outro espaço, que pode ser tanto verbo quanto lugar. Eu vou explicar como é que funciona essa questão de lugar. Por exemplo, we are going to São Paulo next week. Olha só. Então, we are é o laço entre o sujeito e o verbo to be. Going to, que é o que está caracterizando que a frase está no futuro. E aí, ao invés de eu colocar o verbo, aqui eu coloquei um lugar. Então, gente, São Paulo não é verbo. São Paulo é o nome de um lugar do Brasil. Então, ou um lugar no mundo, certo? Então, aqui, nas frases de cima, eu coloquei study, e study é um verbo. Vou até colocar de outra cor aqui. E coloquei dance, que também é um verbo. Então, de baixo, eu coloquei o nome de um lugar. Aqui eu estou falando o nome de um lugar, estou falando o nome de uma cidade. Poderia... We are going to my house next week. Então, eu coloquei o nome de um outro lugar. Então, nós iremos para minha casa na próxima semana. Ou, we are going to Peter's house. Nós vamos para a casa do Peter. Então, aqui quando a gente fala de lugar, pode ser qualquer lugar, tá? Então, vou colocar aqui ainda, sei lá, Paris. We are going to Paris next week. Então, nós iremos para Paris na próxima semana. Então, next week significa próxima semana.
Então, eu coloquei um lugar e poderia ser... O que eu quero explicar aqui para vocês é que colocando um lugar eu posso colocar qualquer lugar de verdade. Não se limitem somente a lugares, países, estados, sei lá, municípios. Pode ser qualquer cenário aí, tá? Desde que seja um lugar. E a tradução dessa frase é bem interessante, ó. Nós iremos, ou we are, né? Nós estamos indo para Paris na próxima semana. É diferente da tradução aqui de cima, olha só. Você está indo estudar. Tá vendo aqui o to study? O to, nesse caso, ele não tem tradução nessa frase. Ele está só indicando para vocês que a palavra do lado é um verbo. A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. She's going to dance at night. Ela está indo dançar à noite. Então, mais uma vez, o to que está aí, ele não tem tradução. Ele está só informando que a palavra do lado é um verbo. Diferentemente do que acontece aqui, ó. We are going to Paris next week. Nós estamos indo para Paris. Então, nesse caso, a palavra to tem uma tradução agora. E a tradução desse to significa para. Mas, professor, por quê? Porque, olha só, gente. Aqui, nas frases de cima, o que eu tenho aqui é um verbo. Aqui também é um verbo. Paris, não é verbo, é um lugar. Então, nesse caso, o to ele não está indicando ali que a palavra do lado é um verbo. O to agora veste uma roupa, né? E ele tem uma tradução. Ó, agora eu tenho uma tradução. A tradução aqui é para. Legal? Então, cuidado quando você vai utilizar lugar. É possível você descrever que você vai fazer uma ação no futuro e o que está indicando ainda a ação no futuro é a palavra going. Então, nós estamos indo para Paris. Indo é uma indicação de um futuro imediato. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar lugares. Normalmente, coloca-se verbo, mas é possível que você coloque lugar. Show? Então, aqui nós temos exemplos. Vou colocar aqui a tradução dele. Então, nós estamos indo para Paris próxima semana. Ou na próxima semana, tá? Para ficar mais legal. Show? Então nós temos aqui 3 frases, 2 utilizando o verbo e 1 utilizando o lugar. Quando a gente fala de immediate future, a gente tem que lembrar que da mesma forma que coisas podem acontecer e você tem certeza de que vai acontecer, você também pode ter a prerrogativa de que coisas não vai acontecer e você tem certeza disso. Como assim, professor? Me dá um exemplo aí. Por exemplo, você vai no shopping semana que vem? Com essa crise de coronavírus, provavelmente não. Você tem certeza disso? Tenho certeza disso, vou ter que ficar em casa. Então, você tem certeza que você não vai fazer uma coisa. É possível, tanto quando você vai fazer uma coisa, você tem certeza de que vai fazer ou vai acontecer, ou você tem certeza de que algo não vai acontecer ou você não vai fazer. Legal? Então, trabalha sempre para esses dois lados. Então, pode ser uma frase afirmativa ou uma frase negativa. As duas situações você tem certeza que vai ou não acontecer num curto espaço de tempo. E aí, para fazer a frase negativa, a gente precisa lembrar de um cara que nós vimos lá no começo das nossas aulas, que foi sobre o verbo to be. Então, é muito simples transformar a frase de afirmativa, que vocês estão vendo aqui, que a frase é composta por um sujeito, seguido do verbo to be, going to, verbo lugar e por fim um complemento. Para transformar a frase negativa, deixa eu só achar a estrutura gramatical aqui, ó. Olha lá. Sujeito, seguido do verbo to be, mais a palavra not, tenho que colocar ainda o going to, depois o verbo ou lugar e por fim o complemento. Então, gente, se você estudou bastante sobre o verbo to be, isso aqui não é nenhuma novidade para você. É uma coisa super simples. E você já consegue imaginar como é que vai ser uma frase interrogativa, que é o nosso próximo conteúdo. Se você não lembra, presta atenção aqui agora, aproveita esse momento e dá uma ampliada aqui e dá uma revisada num conteúdo que nós estudamos há um bom tempo atrás. Show? Então, para fazer uma frase negativa, você vai precisar dessa estrutura aqui. Vamos lá no exemplo para ver como é que fica isso de forma prática? Então, eu tinha 3 frases aqui. Deixa eu até reduzir aqui, ó. Então, we are going to study in the morning. Para transformar essa frase negativa,
Depois que eu achar a palavra am, are ou is, eu só preciso colocar um not do lado. Só isso. Então, na frase vai ficar assim, ó. You are not, eu vou até colocar em maiúsculo. You are not going to study in the morning. Você não vai estudar de manhã. Ou você não irá estudar de manhã. Na frase de baixo, ó. She is not going to dance at night. Ela não vai dançar à noite. E a última frase. We are not going to Paris next week. Nós não iremos para Paris na próxima semana. Então, essas frases são possíveis você construir quando você tem certeza de que algo não vai acontecer. E é super simples. Então, aqui eu utilizei o verbo to be are e aqui o is. Professor, como é que fica com am? Eu vou só substituir aqui, ó. We are para I am. I am not going to Paris next week. Eu não irei para Paris na próxima semana. Não mudei nada nos outros aqui. Eu só mudei o que estava aqui na frente, ó. O resto ali não precisei modificar nada. Show? Então, presta muita atenção com essas construções de frases e principalmente com a construção do verbo to be que está sendo explorada aqui nesse momento. Legal? Então, uma coisa que eu mostrei para vocês quando a gente falou sobre o verbo to be eram as abreviações. Dificilmente você vai ver numa frase assim, you are not going to study in the morning. Se alguém falar assim com você, you are not going to study in the morning, ela vai estar dando a entender que ela está brigando com você. Você não vai estudar de manhã. Ou você não vai dançar, ela não vai dançar à noite. Eu não vou para Paris. Essa frase ficou um pouco chata porque você está brigando com você mesmo, né? Deixa eu voltar aqui, ó. You are not going to Paris next week. Ficou meio burguês aí, né? Nossa, você não vai para Paris semana que vem. É possível uma frase assim, tá? Legal? Então, quando alguém fala assim, separado, are not, is not, dá a entender que geralmente está brigando. O que normalmente vocês verão? Isso aqui, ó. Já vimos em aula, hein, gente? Não é para se espantar aí, hein? Olha lá. You aren't going to study in the morning. Nenhuma novidade aí para vocês, né? O is not, vocês também sabem que é possível abreviar. E fica como mesmo? Isn't. Então, she isn't going to dance at night. A gente tem que lembrar, eu vou voltar aqui o am not, I am not going to Paris next week. Aqui, gente, eu não consigo abreviar. Não se abrevia am not. Legal? Lembre-se disso, por favor. Professor, abrevia aí então am not. Não é possível. Legal? Muita atenção aí na hora de construir frases. E por fim, nós temos aí como a gente faz perguntas. Então já vimos a afirmativa, que está aqui. Nós já vimos a negativa. E sempre que você tem uma possibilidade de responder sim ou não, há uma pergunta. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo em casa? Sim. Você vai fazer panetone em casa? Não. Então, tem certeza de que essas coisas vão acontecer. Se tem um sim e um não, é possível que tenha alguém fazendo uma pergunta. Para você fazer pergunta, utilizando o immediate future, aqui está a estrutura dele, ó. A frase agora vai começar com um verbo to be, depois você vai colocar o sujeito. Lembre que ainda tem um laço aqui entre os dois, né? O verbo to be depende do sujeito. Vocês verão como isso funciona de forma prática, tá? Não esquece de colocar a palavra going to, seguido de verbo ou lugar, e por fim um complemento. Legal? Então, vindo para a forma prática aqui, ó. Opa, passei. Então, you aren't ou you are not. Deixa eu voltar para a forma simples, que a gente consegue ver melhor. Eu vou deixar maiúscula. You are not going to study in the morning. She is not. You am not. Legal? Então, essas frases todas estão em interrogativa. Se eu tirar o not, elas estão em afirmativa. Para transformar em pergunta, gente, não tem nenhum segredo aqui. Você vai pegar o are, que está aqui, vai tirar ele daqui, vai colocar ele lá no começo da frase. Pronto. Deixa eu colocar bonitinho aqui. Opa. E o you volta para ser minúscula. Não esquece de um ponto importante, ó.
ponto de interrogação. Afinal de contas, você está fazendo uma pergunta, né? No de baixo, ó, se você não entendeu, ó, aproveita no exemplo de baixo. Ó, o is not. O is está aqui. Eu vou tirar ele daqui. Vou colocar ele lá na frente. Pronto, minha frase está em interrogativa. É só isso. Não repete o is duas vezes. Você tira ele de um lugar e coloca ele na frente da frase. Não importa onde o am, ou o are, ou o is esteja. Ele pode estar aqui, ele pode estar quase no final da frase. Tira ele do lugar onde ele está e coloca ele lá na frente. Pronto, você transformou sua frase em interrogativa. Eu só vou ajustar aqui para que vocês possam ver melhor. Legal? E o último exemplo aqui, ó. O am está aqui, tira ele daqui, joga ele lá na frente. Só vou arrumar aqui. O I, gente, ele nunca fica em minúscula, legal? Ele vai ficar sempre em maiúscula. Por que, professor? Porque Deus quis. Nesse caso, não tem explicação. É um costume americano sempre deixar o sujeito I em primeira pessoa, assim, em maiúscula. Não há uma explicação sobre isso exatamente. Legal? Então, transformei todas essas frases em perguntas. E pra gente não muda muito, né? Ó, você vai estudar amanhã. Pra gente é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Nesse caso, eu confesso que o português é mais simples. Mas já mostrei pra vocês inúmeras coisas que o inglês é mais fácil em várias outras questões gramaticais. Nesse quesito, eu dou o braço a torcer que o português é mais simples. É só você colocar um ponto de interrogação que a coisa fica em interrogativa. Tem gente que sempre pergunta pra mim assim: professor, sabendo que eu tive que mudar aqui o sujeito e o verbo, eu preciso realmente colocar ponto de interrogação? Precisa, gente. Precisa colocar o ponto de interrogação porque ele é importante. Para você ter uma ideia, ele é tão importante que em espanhol tem 2 pontos de interrogação. Um no começo da frase e um no final da frase. A diferença é que aqui no começo da frase ele é de ponta cabeça, né? Se você já viu espanhol alguma vez, sabe do que eu estou falando. Legal? Então, aqui, nesse primeiro vídeo, vocês estão vendo sobre o futuro. E aqui nós estamos falando dos 3 primeiros pontos. Afirmativa, negativa e interrogativa. Esse material que vocês estão vendo aqui, vocês receberão assim que eu apresentar sobre o conteúdo sobre... cadê ele? Sobre esse carinha aqui, sobre o Simple Future. Quando eu falar sobre o Simple Future, eu vou anexar esse arquivo em PDF no segundo vídeo. Então lá vocês terão acesso aos dois conteúdos, né? Tudo num documento só. Só que vocês só vão receber esse daqui assim que você estudar sobre o Simple Future. Legal? Provavelmente eu vou deixar para vocês um link para que vocês possam ainda acessar e praticar ainda sobre o Immediate Future ou sobre o Simple Future. Se possível, eu vou tentar fazer isso através de jogos, que fica muito mais interessante e muito mais intuitivo. Bacana, gente? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de estudar, gente. Tenha ainda contato com o idioma, pratiquem cada vez mais, que tenho certeza que vocês vão voltar ainda bem afiado aí para o curso de inglês. Bacana? É isso aí, gente. Tchau, tchau.